Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Reverendas senhoras religiosas, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nessa celebração é uma palavra muito densa. Ela não é uma palavra pesada, mas é uma palavra densa que nos leva a perguntar se a nossa vida está tendo densidade, está tendo substância, ou se a nossa vida está se resumindo a uma vaidade. E a vaidade aqui, meus irmãos, não é como alguns pensam, o simples deter-se na aparência ou aquela mania de se preocupar demais com a aparência externa. A vaidade que a liturgia de hoje nos traz é o termo mais profundo, ontológico, diríamos, da palavra vaidade, o significado último. Aquilo que é vazio, aquilo que não tem substância, aquilo que se identifica como o vento, porque não tem solidez, não tem concretude. E quantos de nós, cristãos, vivemos uma vida vazia, uma vida de vaidades, extremamente vazia, de sentido, de significado. E o pior, nos contentamos com essa vida. Achamos que está tudo bem viver assim. Ao ouvir as leituras de hoje, me lembrava muito da Assembleia de Siquém. Naquele momento em que Josué, em nome de Deus, se volta para o povo, depois de ter lido a lei, relembrado tudo que Deus fez e chamou aquele povo a viver, e disse: diante disso, dessa verdade, cada um escolha a vida e a morte. Coloco diante de vocês dois caminhos, a vida e a morte. Cada um escolhe o seu caminho. E diante dessa palavra tão densa para as nossas vidas, que deve ser confrontada com a nossa vida hoje, Deus de novo nos pergunta: diante de vocês eu coloco a vida vivida cheia de sentido, de significado, e que conduzirá à vida plena, ou a vida vivida na vaidade, vazia, que terminará na morte. É preciso, meus irmãos, hoje, nos perguntarmos como estamos vivendo a nossa vida. Onde está depositada a nossa segurança? Porque pelo estreito portão da morte, que todos nós passaremos, muito mal passará a nossa alma nua, para prestar contas diante de Deus. Mas há quem pense que vai conseguir se salvar por causa do que tem, por causa do que juntou. E se esquece disso. Não se trata aqui de fazer terrorismo, mas cada um de nós devíamos nos perguntar: se Deus nos chamasse agora diante dele para prestar contas da nossa vida, vamos nos salvar? Estaremos salvos? Não, padre, Deus é bom. Deus quer salvar todo mundo. Isso é verdade. Deus é bom. Deus quer salvar todo mundo. Mas Deus não impõe a salvação a ninguém. A salvação é um dom que acolhemos se quisermos.
Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo. E eu não posso achar que eu vou viver a minha vida inteira do meu jeito, confiando nos meus bens, confiando nas realidades humanas, e depois, no final de tudo, eu vou sair com a minha. Ah, Deus vai me salvar. Deus é a minha esperança. Mas a vida inteira eu vivi como se Deus não fosse a minha esperança, como se Deus não fosse a minha herança, e agora no final eu quero que Deus me salve. É preciso olharmos a nossa vida com responsabilidade. Vejam, meus irmãos, a palavra de hoje, ela deve ser retomada por nós algumas vezes, não só hoje, mas durante essa semana, para nos perguntar se estamos vivendo uma vida com sentido. Porque a coisa mais triste desse mundo é chegar a uma altura da vida e perceber que a nossa vida não teve sentido. E quanta gente vive assim. E geralmente vai perceber isso quando chega na velhice. E aí começa a querer correr para fazer tudo, para ver se encontra o sentido da vida, porque sente, até pelo corpo que está perdendo as forças, que o tempo está acabando. Mas que triste isso. Que triste termos fechado os ouvidos para Deus enquanto era tempo. Enquanto é tempo de viver uma vida com sentido, de viver uma vida que tenha significado, que não seja uma experiência vazia e de sofrimento. Mas quantos de nós vamos seguindo por esse caminho? A gente gasta a nossa vida em tudo que é besteira, para juntar isso, para juntar aquilo, de coisas que a gente não vai nem aproveitar. E esquece que essas coisas não passarão conosco pelo portão da morte. Não nos servirão de nada. Vejam, é claro que aqui eu não estou fazendo um discurso dizendo que você não tem o direito de viver uma vida digna, confortável com o seu trabalho. Isso seria um absurdo. Claro que você pode, você deve, diante do seu trabalho justo, viver uma vida digna, porque não confortável com aquilo que é fruto do seu trabalho. Deus te deu o trabalho como um dom para prover na sua vida, para ser sinal de providência. Aqui não se trata disso, de que estamos proibidos de ter uma vida boa, uma vida confortável, nos esforçarmos para melhorar a condição da nossa família. Não se trata disso. Podemos e devemos fazer isso. O que nós não podemos, meus irmãos, é esquecer que essas coisas, por melhores que sejam, não são a segurança da nossa vida. Não é o meu trabalho, não é quanto eu tenho, não é o que eu almejo nessa terra, que é o sentido e a segurança da minha vida. Porque essas coisas de nada valem quando eu chegar diante de Deus para prestar contas. De nada valem. E por isso o Eclesiastes vai nos falar: triste do homem que por causa dessas coisas não se permite nem descansar na vida. E o Evangelho completa: louco desse homem que se preocupou em juntar tantas coisas e por fim foi pensar em viver a vida. Porque o que esse homem fala aqui? A experiência de descansar, de comer, de beber, de aproveitar. Não tem nada de imoral nisso. Mas aquele homem viveu em função dos seus bens. Fez do sentido da sua vida o que cabia no seu bolso. E não percebeu que perdeu a vida nisso. E agora não dá tempo de viver a vida que perdeu.
Deus nos convida hoje, meus irmãos, a olharmos com profundidade a nossa vida e a não nos contentarmos com uma vida vazia, a não nos contentarmos com uma vida que não tem sentido, e só uma vida vivida na dinâmica da eternidade, com os olhos fixos naquilo que tem valor para a eternidade, é uma vida de sentido, é uma vida de valor, porque só Deus, que é maior que a vida, pode dar valor e sentido a essa vida. Essa vida vivida em si mesmo não tem sentido. E isso, minha gente, não sou eu que estou dizendo, a experiência da vida nos prova. Quanta gente que a gente conhece do nosso convívio, que vive uma vida vazia, que não sabe o que fazer com a própria vida. Quanta gente, talvez, que a gente conheça, que por causa disso já atentou contra a vida, ou infelizmente já tirou a própria vida, porque já não aguenta mais esse vazio que é a sua vida. E Deus hoje está nos dizendo, se eu e você não queremos uma vida vazia, é preciso que eu e você redescubramos que a nossa vida verdadeira está escondida em Cristo, em Deus. E que o único tesouro que pode dar sentido à minha vida não são os bens que eu junto, mas a graça de Deus, o amor de Deus, a posse desse Deus como a herança da minha vida. Porque qualquer outra coisa, por melhor que seja, não dá conta de dar sentido à nossa vida. E aí falo, meus irmãos, dos meus bens, mas falo de outras coisas materiais. A minha saúde, ela não dá conta de dar o sentido da minha vida, porque uma hora ela pode me ser tirada. O sentido da minha vida é que eu sou forte. Daqui a pouco a vida te prova que você é fraco. O sentido da minha vida, Padre, é porque eu tenho uma família. Deus o livre. Daqui a pouco acontece alguma coisa e a sua família pode não estar ali para você. Até relacionada com os bens, porque quer coisa mais eficaz para destruir uma família do que ter que dividir herança? Nem uma traição divide tanto uma família como herança. Que a gente é capaz de perdoar uma traição, mas se morrer alguém e a gente tiver herança para dividir, a gente se degladia até a morte, por centavos. E quando acaba a divisão, dividiu a herança e o que um dia a gente chamou de família. Essas realidades não dão conta, por melhores que sejam, de dar sentido à nossa vida. E eu não sei vocês, mas o grande medo da minha vida é chegar a uma altura dela, nem digo a velhice, mas chegar a uma altura dela, olhar para trás e ter a tristeza de descobrir que vivi uma vida sem sentido. Vivi uma vida vazia. Porque isso, meus irmãos, é o pior que pode haver. Aquele tempo não volta mais. A gente pode até tentar ajeitar, mas o que está feito, está feito. É claro, Deus nos permite, na sua graça, começarmos de novo, escrevermos de novo. Mas que triste perceber que eu desperdicei essa mesma graça que podia ter me concedido uma vida plena há tanto tempo. E hoje o grande convite de Deus para nós é buscarmos as coisas do alto. Buscarmos aquilo que dará sentido e significado à nossa vida. Para que não vivamos a experiência triste
de chegar no limiar da vida, no momento de prestarmos contas para Deus e percebermos que desperdiçamos a vida que foi dom de Deus por não acolhermos a graça e não reconhecermos que a única herança que dá sentido à nossa vida não são os bens dessa terra, mas a posse de Deus. Que Deus nos ajude. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que eu e você, à luz dessa palavra, queiramos ser ricos diante de Deus, possuindo o Senhor como herança, para darmos sentido à nossa vida presente e nos prepararmos desde já para a vida eterna. Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo.